Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou passar com vocês as regras desse jogaço da Buró Editora, The Big Book of Madness. Esse jogo é de 2 a 5 pessoas e a duração é de 60 a 90 minutos. Ele realmente representa isso na mesa. A gente realmente joga assim no máximo até 1h30, talvez passando um pouquinho. O jogo é bem dinâmico. Na história do jogo, nós somos magos no primeiro ano de estudo. E a gente está cansado da rotina de aprender apenas teorias. A gente não consegue fazer nenhum feitiço grandioso. E a gente começa a desconfiar que os professores guardam para eles os verdadeiros feitiços, escondem os segredos. Então a gente ouve falar sobre um grande livro e a gente vai atrás dele. Quando a gente abre, a gente descobre que não é nada disso. Esse livro, na verdade, era uma prisão. Ele detinha várias criaturas. E agora a gente tem como obrigação aprisioná-las de volta. Nós vamos usar os livros disponíveis na biblioteca para aperfeiçoar nossos feitiços e nosso controle sobre os elementos. Bora pra mesa? Bom, então vamos lá. A gente vai começar o setup. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar a contracapa, que é o fim. Ela sempre vai ficar por baixo. A gente vai colocar ela aqui do lado direito, certo? Chegou nessa carta, acabou o jogo. A gente vai pegar o bolo de páginas. São vários monstros que tem um verso de acerto e falha, ou seja, um benefício e um malefício, dependendo das condições que você teve durante o combate. Se você venceu o monstro, você vai se beneficiar. Se você foi derrotado, você vai sofrer as consequências. Daqui a gente embaralha, a gente vai retirar 5 deles e colocar de cabeça para baixo, em cima da página final. Agora, vamos fechá-lo. A gente tem 4 cartas, sempre vão ser essas as iniciais, tá? Da mesma forma a gente embaralha e coloca uma por cima. Prontinho, nosso livro está pronto. Vamos para a próxima parte. Em uma partida para 2 jogadores, a gente vai usar 20 cartas de loucura. Elas aumentam 5 para cada jogador, a mais na mesa acima de 2, certo? Então 3 jogadores 25, 4 jogadores 30 e 5 jogadores 35. Eu vou montar esse setup para 2 pessoas. Agora, a gente vai escolher um nível. Se você está começando, vai jogar a primeira partida, vamos começar aqui no nível 1. Depois disso tudo pronto, a gente vai colocar o nosso marcador de passagem, é o livro. A gente vai colocar ele no início do jogo. À medida que a gente for jogando, cada turno que virar para outro jogador, ele vai andando. Agora vamos preparar as cartas de maldição. Essas cartas vão ser reveladas à medida que os monstros também são revelados ou à medida que as rodadas andam. Agora a gente vai preparar a nossa reserva de mana. A gente vai colocar todas as manas referentes aos elementos de nível 2 e nível 3. Elemento ar, elemento fogo, elemento terra, e elemento água. Agora a gente vai colocar os feitiços que a gente vai poder comprar durante o jogo. Eu vou explicar melhor durante as fases, tá? Para preparar os feitiços de compra, a gente vai pegar a pilha da determinada cor, embaralhar. Então a gente vai pegar 3 feitiços, só que ele tem que ser em sequência. Um feitiço de nível 3, um de nível 2 e um de nível 1. E vamos colocá-los na mesa. Isso se repete com todas as cores. A gente vai virar os primeiros feitiços. Sempre que a gente adquirir um deles, a gente revela o próximo. Agora a gente vai escolher o nosso personagem. Eu já escolhi um aqui, só para mostrar para vocês. Quando você escolhe o seu personagem, a primeira coisa que você vai fazer é montar o baralho dele. Essas são suas manas iniciais. Aqui você vai usar as manas de nível 1 e apenas uma de nível 2 como indicado no personagem. Cada personagem, o baralho muda. Então vamos pegar a desse nosso personagem aqui. Ele usa uma vermelha de nível 2, 3 brancas de nível 1, 3 azuis de nível 1,
3 vermelhas de nível 1 e 2 verdes de nível 1. Prontinho, esse é o baralho do meu personagem. A gente tem que ter 12 cartas. Certo? Então a gente vai embaralhar e comprar 6. Esse é o restante do meu deck. E essas são as cartas da minha mão. A última etapa é montar os seus feitiços iniciais. A gente começa com uma combustão, um gelo, telepatia e crescimento. Os feitiços iniciais têm a borda branca, certo? Você vai começar com um de cada elemento. Isso facilita bastante na hora de preparar o setup do seu personagem, tá? Agora a gente pode começar o jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o livro. Quando você abre o livro, você vai fazer os efeitos do monstro e adicionar as maldições correspondentes às cores indicadas na carta, na ordem que estão na carta. No caso aqui já está preparado, certo? Agora eu vou explicar para vocês a sequência de jogo. O verso da carta tem a sequência do seu turno. Então por ela eu vou mostrar para vocês cada ação. A fase de concentração, que seria a fase 1. O que ela seria? Renovar os seus feitiços. Sempre que você usá-los, eles vão virar. Então nessa fase você vai voltá-los. Só assim para você poder usá-los novamente, ok? A segunda fase é a fase do monstro. É nessa fase que o livro vai andar para a próxima casa, exceto no turno 1. Certo? No turno 1 ele só vai vir para o 2, no início do turno do jogador 2. Porque é como se ele já tivesse vindo do 5 para o 1. E ativou os efeitos de revelar monstro, certo? Ainda na fase 2, se caso o livro andar por uma das maldições, você tem que aplicar os efeitos. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente elimina as maldições, ok? No caso da casa 2, temos apenas uma maldição. Na casa 3, a gente tem 2 efeitos. Eles acontecem ao mesmo tempo, beleza? Na fase 3 é a nossa fase de ação. Agora é que a gente dá aquela bufada no personagem. A primeira parte é aprender feitiços. Para você aprender feitiços, você vai ver o custo na carta e descartar a quantidade de manas da sua mão correspondente a isso. Então você adquire aquele feitiço. Um exemplo, 2 manas brancas, e eu consigo adquirir o controle mental. Ele vem para minha reserva de feitiços. O seu limite de feitiços é 5, exceto um determinado personagem que a habilidade dele te permite ter 6. Agora, a gente pode lançar um feitiço. Como funciona essa ação? Cada feitiço tem um custo de mana para ele poder ser usado. No caso desse feitiço, você descarta uma mana verde para poder comprar uma carta. Você vai colocar essa mana verde na sua pilha de descarte, sempre ao lado do seu baralho. Só que ele funciona da seguinte forma, ele pode fazer uma ativação por turno, e você pode usar até 3 manas. Então se você pagar 3 manas, exaurir ele, você vai poder comprar 3 cartas. Esse é o limite, nunca mais que 3. Agora, a próxima parte, ainda na fase de ação, é ganhar uma carta de elemento. Como isso funciona? Eu tenho 2 manas de 1 na minha mão do elemento ar. Eu posso descartá-las e adquirir uma de 2, que já vai para o meu descarte também, não para a mão. Da mesma forma com o 3, eu posso usar uma de 2 e uma de 1, 3 de 1 para adquirir uma de 3. Assim a gente vai melhorando o nosso baralho, porque a gente vai pagar muito custo, tanto para lançar feitiço, quanto para conseguir concluir as maldições e derrotar os monstros. A próxima fase é destruir uma maldição. Nessa fase, você vai ter que cumprir o objetivo da missão. Por exemplo, a nossa primeira maldição tem o custo de 4 elementos de fogo.
certo? Para que a gente possa destruí-la, para o próximo jogador andar para esse território sem ativar uma maldição, a gente tem que conseguir pagar o custo. Independente da forma. 4 cartas de 1, uma carta de 3, uma de 1, uma de 2, duas de 1. O importante é acumular os 4, certo? Quando você destrói uma maldição, você pode escolher uma carta de qualquer elemento de nível 2 e colocar na sua pilha de descarte. E a última ação que a gente tem no nosso turno é a cura. Como ela funciona? Você vai adquirindo durante o jogo. Sempre que você reembaralhar o seu baralho, ou quando uma maldição ou um monstro pedir para que você obtenha uma na sua pilha de descarte ou na sua mão, vários efeitos vão te dar elas. Para você poder curá-las, você vai gastar um custo de 2 de qualquer elemento e devolvê-la para a pilha de loucura. Nisso eu vou explicar uma outra diferença para vocês. A carta de combustão, ela permite que você destrua a carta da mão. Então, se você tiver uma loucura na mão e destruí-la, ela sai de jogo. O que, na verdade, não é muita vantagem. Porque se as cartas de loucura acabarem, a gente perde o jogo. E por final, o final do turno, a gente tem a nossa fase de recuperação. Nessa fase, a gente vai repor o nosso baralho. Nós descartamos 6 cartas durante esse turno. Então, nós vamos comprar novas 6 cartas do nosso baralho. Ok? Um exemplo. Se durante o turno eu não gastei minhas 6 cartas, fiquei com 2 cartas na mão, eu vou repor 4. Elas não são descartadas. Essa é uma pequena diferença desse deck building. As cartas continuam na sua mão no final do turno, é acumulativo. Então, se você ficar com 5 cartas, você vai renovar uma. Se por algum motivo você comprou uma 7ª carta, você tem que descartá-la. São sempre 6 cartas na mão no final do turno. E uma correção que eu não mencionei no setup, na verdade vou acrescentar isso, esqueci de falar para vocês sobre os marcadores de elemento, tá? Algumas maldições vão acrescentar elementos adicionais ao custo. Ela pode fazer com que você adicione um elemento de ar, por exemplo, em cada uma das maldições. E no chapéu, deixa eu mostrar melhor para vocês, sempre que o turno girar, a gente andar até o 5 e voltar aqui para o 1, o chapéu vai descer. Sempre que ele descer por um quadrado vazio, nada acontece. Mas a partir do turno 3, no level 1, vão ser adicionadas cartas coloridas. Essas cartas são adicionadas nos espaços que sobram. Uma carta no espaço 4, quando ele pedir aqui 2 cartas, 4 e 5. Bom, pessoal, agora mais arrumadinho, sem explicar, tá? Vou mostrar só para vocês a carinha que vai ficar o nosso setup. A nossa reserva de manas. Os nossos feitiços aqui embaixo. O nosso personagem, o baralho sempre para o lado direito. E a gente tem também os espaços de cartas compartilhadas, tá? Essas são nossas cartas de suporte. Com habilidades de algumas cartas, você pagando o custo de uma mana de água, você pode colocar uma carta da sua mão no suporte. Para que serve o suporte? Outros jogadores podem usar as suas cartas. Então, eu tenho essa maldição. Eu tenho 3 cartas de fogo na minha mão. E outro jogador tem uma carta de fogo aqui no suporte. Eu posso usá-las para concluir. A carta no suporte, ela é compartilhada. Beleza? É uma forma de dar um reforço durante as jogadas. Porque é bastante difícil você acumular uma variedade muito grande na mão. Ok? Bom, galera, então sempre que o livro fizer a volta, o turno encerra. Se você tiver conseguido eliminar todas as maldições, você vai resolver o efeito de sucesso. Se tiver sobrado pelo menos uma, aí você fracassou. Então você resolve o efeito de fracasso. Após resolver os efeitos, a gente vai virar um novo monstro, ativar os efeitos do monstro quando revelado, colocar as novas maldições, conforme indicado na carta do monstro, e mover o nosso chapéu para a rodada seguinte. Beleza? Bom, galera, essas foram as regras do jogo The Big Book of Madness. Ele é simples, tá? É bastante coisinha, porque a gente fez o setup, eu mostrei os turnos para vocês, até a escolha dos personagens.
Mas o jogo, na prática, é bem simples, a dinâmica é muito gostosa. Vocês vão ver melhor no próximo vídeo, que a gente vai fazer uma gameplay. Eu e minha esposa vamos gravar uma partida completa, e aí vocês vão conseguir entender melhor do jogo, tá? Valeu, galera. Até a próxima.